Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. É tempo de romaria em casa e a gente continua revivendo esse tempo tão especial. E na reportagem que a gente preparou para hoje, você vai conhecer pessoas que fazem questão de servir durante a festa de Trindade, seja na cozinha, no posto médico, na limpeza ou na acolhida aos romeiros. Veja na reportagem. Durante a Romaria do Divino Pai Eterno, muitos cristãos de todo o Brasil se encontram em Trindade, capital da fé de Goiás, com um único objetivo: ajudar. São romeiros que, em agradecimento a alguma bênção alcançada, fazem o esforço de servir. E essa doação de trabalho e tempo é muito importante para a realização da festa. Uma forma de agradecimento pelas bênçãos que a gente recebe durante o ano. Encontramos muitos na cozinha, de onde saem cerca de 10.000 refeições por dia para as quase 2.000 pessoas, entre voluntários e colaboradores que trabalham na festa. O trabalho é intenso: lavar, cortar, cozinhar e organizar o salão para receber todos. E algo sempre está presente em cada um: o sorriso no rosto. Que a gente faz tudo com muito amor. A gente trabalha muito, porque chegar ali 5 horas da manhã, sair 9, 9h30, 10 horas da noite, não é brincadeira. E a moça que faz a comida mesmo, ela fala: precisa disso, a gente tem que estar correndo, né? E se a gente não tiver amor, a gente não faz nada. O testemunho de fé da Dona Maria Célia emociona e motiva todos que a conhecem. Após a Romaria de 2012, no primeiro ano como voluntária, ela perdeu o filho. Uma provação que poderia ter feito a devota desistir da fé. Mas, pelo contrário, ela se apegou ainda mais em Deus e encontrou forças para seguir. 2 anos depois, foi diagnosticada com câncer de mama e, mesmo assim, não perdeu a esperança. Seguindo firme, ela é prova viva de que acreditar fielmente na misericórdia do Pai Eterno é a solução para enfrentar as atribulações. E por isso faz questão de servir todos os anos na festa dedicada a Ele, como forma de agradecimento. O Divino Pai Eterno não tem como, não tem como. Se não fosse Ele, eu não estava aqui. Quem também é grato ao Pai Eterno é o Dr. Heleno. Médico, ele se viu do outro lado, um paciente enfrentando uma grave doença. E descobriu no leito do hospital que, pela fé, a sua saúde poderia ser restabelecida. Após ouvir uma homilia pela televisão, em uma das missas transmitidas no Santuário Basílica, ele encontrou forças para enfrentar o problema e venceu. Nascido em berço católico, Heleno sempre acreditou no poder de Deus, mas só depois da cura da doença é que teve a fé resgatada e decidiu se doar ao próximo. Desde então, durante a festa do Divino Pai Eterno, ele reserva alguns dias em sua agenda para ser voluntário no posto médico montado para atender os romeiros que chegam ao santuário. O sentimento mais nobre do ser humano é a gratidão. E depois que eu recebi essa graça, eu tenho que ser grato pro resto da minha vida, entendeu? E eu vou estar disponível para todas as oportunidades, todas as situações que me forem pedidas, entendeu? Mas são inúmeras as bênçãos que movem os cristãos a se doarem a serviço da igreja. E colaborar com a obra do Pai Eterno é uma atitude bastante presenciada na Romaria. Para garantir um ambiente ainda mais agradável, por exemplo, uma equipe fica encarregada de cuidar da limpeza. Cerca de 45 voluntários se dividem em turnos para oferecer um bom serviço durante os 10 dias de festa. Um trabalho intenso, mas revigorante. Não é cansativo, sabe por quê? Porque assim, você está limpando, os romeiros estão passando, sabe, te elogiando. E assim, nossa equipe é uma equipe muito boa, sabe? Então você não sente cansaço, é uma coisa muito boa, a gente sempre está sorrindo. A força vem do Pai Eterno. Nos 10 dias de Romaria, antes de dar início às atividades, elas se reúnem em oração para pedir as bênçãos de Deus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. A gente sai por volta do santuário e limpa todas as capelas, né, as confissões, sala dos milagres, né, e varre, né, o pátio da igreja todo, que fica bastante sujo, e a gente cuida das grutas enquanto acontece a missa lá dentro. Terminando a missa, aí a gente já limpou tudo aqui do lado de fora, então a gente entra e vai lavar a igreja. É um período em que os voluntários se desdobram para fazer com que a tradicional festa em louvor ao Divino Pai Eterno seja inesquecível para cada romeiro. Muitos cumprem promessas, já outros se doam por amor ao próximo. E em meio a tantos depoimentos marcantes, tem também aquele de quem se dedica a receber quem deseja se confessar. Não é promessa, mas é uma forma de agradecimento, né? Tá aqui colaborando, recebendo o pessoal que vem com algum problema na alma, né? E que vem aliviar, e a gente está aqui para receber com carinho, com amor, com alegria. E são tantos os exemplos de generosidade na Romaria. Para fazer seu papel de cristã, a dona Magda, moradora de Trindade, abre as portas de casa durante os 10 dias da festa e oferece café da manhã aos romeiros. Uma tradição de fé, gratidão e louvor ao Pai. Isso iniciou quando a nossa mãe sempre ia à igreja, quando a gente voltava da missa ou mesmo das procissões, ela serviu o café e cultivou em nós essa fortaleza de estar chamando uma pessoa para tomar o café. Vamos lá tomar um cafezinho. E eu acho isso muito importante porque você troca algumas ideias, você conversa um pouquinho, joga a conversa fora, coloca as coisas em dias, né? Esse gesto de solidariedade vem de alguém que já passou por inúmeras dificuldades, mas encontrou forças no Divino Pai Eterno para enfrentar os problemas, pois enxergou que tinha um Deus todo-poderoso que a acolhia com muito amor. Festa de Trindade é agradecimento, é pedido a um poderoso que é capaz de sanar as nossas dificuldades, atender os nossos pedidos e acolher as nossas bênçãos. Servir ao Pai Eterno de todo o coração. Essa é a missão de cada um desses voluntários. Mesmo sem pertencer a nenhuma ordem, eles se dedicam nas mais diversas funções e são reconhecidos por isso. Doam tempo e amor, e nessa entrega renovam a fé. Exemplo que devemos seguir em nosso dia a dia, olhar o próximo e sentir compaixão. É isso aí, com certeza. Que trabalho bonito todas essas pessoas, todos esses voluntários desenvolvem durante a Romaria do Divino Pai Eterno. Com certeza todo mundo está morrendo de saudade da capital da fé de Goiás, mas se Deus quiser, no ano que vem a gente vai estar todo mundo junto lá, celebrando o amor do Divino Pai Eterno em Trindade. E o JBN de hoje está só começando. Ainda hoje a gente vai falar sobre a lei sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro, que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. E nós também vamos conhecer a centenária Igreja São José, que surpreende a todos que passam pelo centro da capital mineira por conta das belas arquiteturas e histórias de devoção. E a Rede Eclesial Panamazônica, juntamente com a CNBB, a Comissão Pastoral da Terra e outras organizações da Igreja Católica, realizam a campanha em defesa das lideranças que atuam em favor dos direitos humanos, da natureza e de seus territórios cobiçados. Nós vamos conhecer os detalhes dessa campanha agora na nossa próxima reportagem. Acompanhe. A Amazônia está no coração do Papa Francisco desde antes mesmo do início de seu pontificado. Enquanto era ainda somente o cardeal Bergoglio, o Papa sinalizou várias vezes durante a elaboração do documento de Aparecida a sua preocupação e cuidado com os povos amazônicos. A realidade das comunidades e lideranças ameaçadas foi um dos pontos discutidos durante o Sínodo da Amazônia. E no documento final, os bispos e o Santo Padre expressaram que é escandaloso que líderes e até comunidades sejam criminalizadas simplesmente pelo fato de reivindicarem seus próprios direitos. Então era preciso criar ou fortalecer os mecanismos de proteção das comunidades e lideranças ameaçadas nos seus direitos humanos. Então, nós gestamos isso por alguns meses, do início de 2019, e em agosto, no encontro de preparação para o sínodo que aconteceu em Belém, com a presença dos bispos, essa campanha foi aprovada, inclusive como uma ação que já poderia dar força, e dar mais concretude ao próprio sínodo da Amazônia. Fortalecer mecanismos não violentos de defesa e autoproteção de comunidades e lideranças ameaçadas
é um dos 3 pontos principais da campanha. O primeiro é, de fato, criar redes de proteção para as lideranças e comunidades que são ameaçadas nos seus direitos humanos. Então, muitas dessas pessoas, primeiro, não sabem que são defensoras de direitos humanos e justamente não sabem que estão ameaçadas por serem defensoras e defensores. E o segundo é fortalecer as políticas, públicas de proteção dessas pessoas e dessas comunidades. O terceiro objetivo também é fortalecer as redes hoje da sociedade civil, das pastorais da igreja. De acordo com dados da Comissão da Terra, de 1985 a 2019, foram assassinadas 1.973 pessoas no campo, sendo que apenas 122 casos foram julgados, com números insignificantes de condenados, ou seja, 35 mandantes e 106 executores. As ameaças são do território, defende a terra, ou a água. Eles enfrentam e dialogam ou estão diante de grandes projetos, grandes projetos chamados de desenvolvimentista. São projetos lançados pelo governo, e enfim. Então essas pessoas vão lá, mapeiam um território que é dos indígenas, ou território que é dos quilombos, que é dos ribeirinhos, ou seja, são pessoas que chegam e às vezes sem nenhum critério e vai afastando essas pessoas dos seus devidos lugares. Para identificar os riscos aos quais estão expostos, as lideranças amazônicas estão recebendo formações sobre como se articularem e se protegerem. E antes do lançamento, a gente está aí com um processo de formação das lideranças nas comunidades. São mais de 100 pessoas que estão estudando o guia, o passo a passo, como é que você identifica como meio de cuidado das pessoas e da vida da floresta como E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que obriga o uso de máscaras em espaços e transportes públicos, como táxis, carros de aplicativos, ônibus, aeronaves e embarcações fretadas. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Bolsonaro vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais e templos religiosos, sob a justificativa de que essas medidas incorrem em possível violação de domicílio. A lei ainda prevê que os estabelecimentos não são obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários. Além disso, o presidente vetou o trecho que obrigava o poder público a fornecer máscaras à população vulnerável economicamente, e excluiu a proposta do Congresso que previa punição aos infratores reincidentes ou que deixassem de usar máscara em ambientes fechados. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 9 de junho, após voltar do Senado com algumas mudanças. Diversos governos locais têm adotado o uso obrigatório de máscara em locais públicos. Não havia, contudo, uma lei nacional sobre o tema. O uso é recomendado pelas autoridades de saúde como uma das formas de evitar a disseminação do novo coronavírus. E depois do intervalo, nós vamos conferir o nosso comentário de hoje. Um especialista vai dar dicas sobre os cuidados na hora de comprar e vender pela internet. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E o assunto do nosso comentário desta sexta-feira são serviços que usamos pela internet, seja para comprar ou vender algo. É preciso ficar atento para evitar dor de cabeça. Acompanhe. Com a pandemia, várias empresas acabaram se vendo forçadas a migrar para o ambiente digital, outras anteciparam projetos que já tinham visando a entrada neste meio, no comércio eletrônico, e muitas ainda fazem isso de forma açoitada e não preocupam-se com algumas questões jurídicas muito importantes. A primeira delas é que quando você vai para um ambiente digital, você passa a ser denominado um provedor de aplicações de internet. Então você tem uma natureza jurídica de provedor de aplicações e, sendo assim, você está sujeito também a cumprir todas as obrigações advindas do Marco Civil da Internet, que é uma lei aprovada e em vigência desde 2014, que é a Lei 12.965.
Além disso, quando você está como provedor de aplicações e faz contratações eletrônicas, ou seja, essas vendas, né, do e-commerce tradicional, você também deve cumprir, claro, o Código de Defesa do Consumidor em qualquer situação, mas nesse caso em específico deve cumprir o decreto 7962, que é o decreto do e-commerce, que está aí desde 2013. Então ali tem algumas regras, né, sobre forma de atendimento ao consumidor, a questão do direito a arrependimento, isso é muito importante, né, que as empresas que passam a fazer vendas à distância, aí seja em marketplace ou seja via WhatsApp, elas estão obrigadas a cumprir o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, que é o direito do consumidor devolver o produto sem qualquer justificativa pelo simples arrependimento. Então, tem que pensar nessas situações também relacionadas ao decreto de comércio eletrônico. Em relação ao provedor de aplicações de internet, as questões das políticas de privacidade não podem ser Ctrl+C, Ctrl+V, né? Só copia e cola, tem que realmente estar alinhada com aqueles dados que são de fato tratados pela empresa e também os prazos de armazenamento de alguns dados. Uma vez que eu estou na internet, eu tenho alguns dados ali técnicos que eu preciso armazenar, como o número de IP, pelo prazo de 6 meses. É isso aí, só dica de ouro, né? Importante tomar muito cuidado na hora de fazer transações pela internet mesmo para evitar cair em golpes. E lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a centenária Igreja de São José surpreende a todos que passam pelo centro da capital mineira por conta da arquitetura e histórias de devoção. Vamos conhecer esse lugar tão especial agora na reportagem. A Igreja São José, localizada no centro de Belo Horizonte, é considerada um dos monumentos mais notáveis da capital mineira. A paróquia foi criada em 27 de janeiro de 1900 por Dom Silvério Gomes Pimenta e entregue aos missionários redentoristas para o cuidado pastoral. A Igreja São José nasce praticamente com Belo Horizonte. A capital havia sido fundada em 1897. A Igreja São José tem a sua criação em 1900. Então é a primeira igreja pensada, planejada para a nova capital. E em 1902 tem início a construção, em 1904 ela é inaugurada, sendo a matriz da nova capital. A igreja, que possui o formato de uma perfeita cruz latina, com 60 metros de comprimento e 19 de largura, foi construída em estilo neomanuelino, com fortes influências holandesas. Além do projeto arquitetônico, a matriz chama atenção pelas pinturas internas, cercadas de muita história. Com a vida de São José contada nos quadros da nave central, vários santos, 14 homens, 14 mulheres, lembrando a Igreja Celeste, e também a representação de todo o universo nas naves laterais, mostrando que Deus, que habita essa casa, é o Senhor do universo. Um aspecto interessante também da Igreja de São José é a marca da presença redentorista. No altar de Santo Afonso, com a sua história, e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira das missões redentoristas. Além de São Geraldo, né, um santo irmão redentorista, cuja novena toda segunda-feira, há mais de 100 anos, é feita aqui na Igreja de São José. O aspecto mais elaborado é a cúpula do presbitério, onde Guilherme Schumacher contou toda a genealogia de Jesus, desde Abraão até José, o esposo de Maria, a mãe de Jesus, com ricos detalhes. Então a igreja ela atendeu à exigência do governo de ser um monumento, um verdadeiro monumento marcando o início da cidade de Belo Horizonte. Outra característica da matriz é a presença da Congregação do Santíssimo Redentor. O arcebispo de Mariana, a qual pertencia a cidade de Belo Horizonte, na época tinha uma preocupação muito grande. A nova capital começava a crescer e havia apenas uma igreja, a Paróquia da Boa Viagem, para dar conta de toda a população crescente, assim, com proporção muito rápida. Então ele convida a Congregação Redentorista para fundar uma paróquia na capital mineira, e os redentoristas que haviam chegado no Brasil em 1893, apenas 7 anos, aceitam esse desafio de evangelizar, de cumprir a sua missão de anunciar a copiosa redenção na cidade de Belo Horizonte, e fixam residência no ano de 1900 na cidade, e a partir daí começa o seu apostolado junto à cidade
inaugurada. A última restauração da paróquia terminou em 2018. O trabalho minucioso trouxe grandes surpresas, como a beleza arquitetônica da igreja em tons originais. Foi uma grande revelação, porque a sujeira ofuscava muito os quadros, as pinturas. Depois ela foi reintegrada nas partes onde havia perda e, por fim, dado um verniz de proteção para que dure aí por muitos outros anos, mais 100 anos, para que as pessoas possam contemplar essa beleza. Há mais de um século, a Igreja São José é local privilegiado de religiosidade, cultura e encontros aqui em Belo Horizonte. Em tempos normais, a matriz recebe um público aproximado de 2.000 pessoas diariamente e de 5.000 aos finais de semana. O seu movimento equivale a um movimento de santuário. Todos os dias, confissão, atendimento de confissões, 4 celebrações diárias, 7 celebrações aos domingos, todas muito bem frequentadas. Ela é um polo de evangelização bem ao estilo redentorista. A localização central da paróquia também contribui para que ela receba tantos visitantes. Tudo que acontece aqui em Belo Horizonte, geralmente, acontece ao redor aqui, em torno dessa igreja. Então, os grandes acontecimentos, né? As pessoas passam por aqui, as pessoas, durante a semana, quando vão para o trabalho, entram na igreja, chegam no trabalho, entram aqui na igreja. Então, a própria situação, localização da igreja faz com que essa devoção tenha um grande porte, né? Então, a igreja de São José, realmente, ela é uma igreja que é do povo, muito querida pelo povo. Carlos Alberto é devoto de São José e passa na igreja todos os dias para rezar. Ele conta como melhorou de um problema na perna após pedir a intercessão do santo. Está com um problema no joelho, está custando andar, entendeu? Pedi a São José que me ajudasse, entendeu? No dia dele, entendeu? E saí daqui, tive, graças a Deus, uma melhora muito grande, entendeu? E eu também sou devota e tenho um carinho muito grande por São José. Então, sempre que eu venho ao centro de Belo Horizonte e consigo, eu dou uma passada aqui na igreja. Mas teve uma vez que me marcou muito, que foi no ano passado, no dia 19 de março, no dia de São José. Eu tinha uma consulta aqui perto e resolvi passar para pedir a intercessão de São José por causa de um problema que eu tinha no estômago. E eu lembro que eu estava muito desesperada, achei que o tratamento não fosse dar certo e resolvi passar aqui. Quando eu entrei na igreja, eu me surpreendi porque a igreja estava lotada. E aí uma moça me parou e pediu para que eu entrasse com a imagem de São José na celebração. E naquele momento eu fiquei muito emocionada, porque o que mais me chamou a atenção foi a fé das pessoas. Tinham pessoas agradecendo, promessas, pessoas fazendo pedido. E enquanto eu entrava pelo corredor, as pessoas se aproximavam para tocar a imagem, traziam fotos para colocar na imagem. E aquilo me emocionou bastante, porque eu senti que São José estava ali intercedendo por mim, mas mais do que isso, Deus pedia para que eu tivesse fé, para que eu não ficasse com o meu coração aflito, porque tudo ia dar certo. Graças a Deus deu, fiz o tratamento, não tenho mais nenhum problema no estômago e sou muito grata a São José e a esse momento que eu vivi aqui. E não é à toa que São José tem tantos devotos. O santo que foi escolhido por Deus para ser esposo da Santíssima Virgem Maria e protetor da Sagrada Família, é exemplo de virtude para todos os católicos. São José é o pai adotivo de Jesus, São José é aquele que cuidou de Maria, e São José que era aquele homem do silêncio. Então, eles veem no São José um pouco do que as pessoas procuram na gente mesma, né? Então, eu quero ser que nem São José, eu quero ser um bom pai, eu quero ter uma boa família, eu quero ser um bom esposo. Então, as pessoas olham no São José todas essas virtudes, né? Então, eu creio que São José carrega essa importância bonita. É isso aí, como é bom conhecer um pouco mais sobre essa devoção tão bonita e a história desse templo dedicado a São José, não é? E é assim que a gente finaliza o JBN de hoje, que o seu fim de semana seja repleto de alegria e paz. Lembrando que segunda-feira o nosso encontro está marcado e eu conto com a sua companhia. Um forte abraço para você então e até lá!